Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empreender com o Evandro Moritz. Hoje estamos ao vivo na Premier TV, levando muito conteúdo para você. Uma grande satisfação novamente fazer uma edição desse programa, fortalecendo, incentivando o artista. Fico muito feliz e fica para você hoje grandes ensinamentos, porque já se encontra no cenário uma grande profissional que veio trazer conteúdo, veio trazer parte da sua história e que você vai, com certeza, fazer uma analogia muito importante na sua carreira profissional. Mas isso tudo daqui a pouquinho voltaremos. Olá, programa Empreender com o Evandro Moritz. Que legal hoje, gente. Hoje recebo uma grande convidada, Carla Domingues, e que, conversando com ela, né? A agenda a gente conseguimos. Foram aí uns 3 meses, mas fiquei muito feliz porque ela conseguiu um espacinho. E a gente vai conversando, vai planejando sobre o programa, vai conversando nessa rotina, né, que nós temos. E a gente chegou num tema, sim, chegamos no tema. E o tema fica registrado naquele quadrinho que representa a importância do conhecimento, que eu faço tanto questão de estar aqui no cenário, esse quadrinho, para representar a importância do conhecimento na sua carreira profissional. Vamos lá, o cameraman Carlinhos vai dar o foco aqui no tema. Qual é o tema? Versatilidade artística. Olha que palavra, versatilidade, hein, gente? Dá para fazer uma relação com qualquer atividade profissional. A importância de você ser versátil para o mercado. Vamos conhecer um pouquinho mais da Carla Domingues? Sim, faço questão. Trouxe aqui o mini currículo. Uma parte vai ser lida por mim, a outra parte ela vai comentar um pouco sobre a sua própria carreira. Vamos conhecer um pouco mais a Carla Domingues? Ela é bacharel em canto pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E vejam só, ela tem um mestrado em música pela Universidade do Estado de Santa Catarina, mas não terminou. Atualmente, ela é doutoranda em música pela mesma instituição. Gostou? Bonito, né? Carla Domingues, ela é natural de Canguçu, Rio Grande do Sul. Atua como solista em recitais, concertos e óperas, à frente de importantes orquestras do Brasil, Uruguai, Chile e Itália. Participou de óperas em diversos teatros brasileiros e ainda no Uruguai. Dentre as suas principais atuações estão a personagem valenciana em A Viúva Alegre, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Rainha da Noite em montagens em Chapecó, Campo Grande e Porto Alegre, e sua atuação como Amore na ópera Orfeu e Eurídice de Gluck, juntamente com a companhia catalã La Fúria del Baus, no Teatro Solis, em Montevidéu, Uruguai. Em agosto de 2015, voltou a interpretar o papel de Rainha da Noite na ópera Flauta Mágica de Mozart, em Concepción, no Chile. Como docente, ela é professora, sim, arruma um tempinho para ser professora. Foi professora de canto e técnica vocal na UFPEL, na Escola de Músicas e Belas Artes do Paraná e na UDESC, na própria universidade aqui do estado de Santa Catarina, além de atuar como professora de canto na Escola de Música da Camerata Florianópolis, desde 2008. Em 2018, lançou um CD com áreas e canções de Carlos Gomes, juntamente com a Sinfônica Municipal de Campinas, sob a regência do maestro Vitor Hugo Toro. Além disso, tem outras interpretações aqui no mini currículo, que eu vou até pedir para ela comentar, dentre as talvez mais marcantes para ela, mas desde já, meu muito obrigado, Carla Domingues, por ter arrumado um tempinho e ter vindo até aqui no programa Empreender, trazer o seu conhecimento, a sua experiência. Meu muito obrigado e gostaria que você se apresentasse aos nossos telespectadores. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Realmente foi uma conversa longa para a gente conseguir achar essa data, até porque, graças a Deus, nós estamos retomando agora as atividades, né, artísticas. Então, recentemente estive em Porto Alegre cantando uma ópera que tomou bastante tempo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, porque é toda uma preparação. Mas aqui estamos hoje, então gostaria de agradecer o convite, né, o espaço para poder falar sobre a minha carreira, sobre a minha atuação.
e agradecer a presença de todos que estão assistindo também. Ótimo. Carla, parece que até uma grande dúvida, talvez, ou pergunta das pessoas, ou seja, como que a Carla iniciou a carreira? Teve inspiração, teve motivação? É importante até porque nós temos aí vários profissionais que às vezes trazem da família inspirações, motivações, ou em algum outro momento essa inspiração aconteceu. E também, vamos considerar assim, todo esse dom que você, né, tem hoje, de onde que nasceu isso, né? Como é que foi o início da sua carreira? Então, o ano passado a gente fez muitas lives, né, por causa dessa questão da pandemia, e era a pergunta mais recorrente, como é que você começou a cantar? E eu sempre falava assim, nossa, gente, se eu contar para vocês quem foi minha primeira influência, vocês não vão acreditar que foi a Xuxa. E o pessoal não acreditava, mas é verdade. Por quê? Porque eu sempre fui uma criança, assim, muito extrovertida, né, então em casa sempre gostava muito de assistir programas assim, e cantar, e fazer essa questão da imitação. Mas na minha família não tem nenhum músico, então nós não somos de uma família com tradição musical. Meu pai frequentava muito, né, os centros de tradições gaúchas no Rio Grande do Sul, Sim. os CTGs. Então, desde cedo, ele sempre me incentivou a participar também muito. Então, lá pelos meus 8 anos, eu já comecei a fazer alguns concursos, né, dentro dessas entidades, que eram concursos para escolher prendas, né? Sim. E ali a gente tinha, então, que cantar, tinha que dançar, tinha que declamar. E isso foi muito importante na minha vivência. Hoje, inclusive, eu percebo quão rica foi essa experiência. E, bom, mas eu nunca estudei música até os meus 15 anos. Nunca tinha estudado nada formalmente, assim, nem aula de piano, nem violão, nada. Quando eu fui estudar em Pelotas, né, porque ali era muito comum, as cidades do interior, a gente ia estudar em Pelotas, que era um polo educacional maior. Então, fui para Pelotas fazer o restante do meu segundo grau e comecei a ter contato com outros estilos musicais. Certo. E, na época, sobretudo, rock. Então, me convidaram para cantar no CD de uma banda que ainda existe, ainda faço parte, chamada M26. E eles me passaram alguns materiais, então, de ideias, assim. E aí eram muitas meninas cantando e cantando muito bem. E já naquele material eu vi a mistura, então, do popular com o erudito e pensei, nossa, mas se eu quiser cantar assim, como essas meninas cantam, eu vou ter que fazer aulas. E aí comecei a fazer aulas. E a minha professora na época, então, que eu tinha feito vestibular para biologia, não tinha passado, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, né, de carreira. Estava bastante indecisa entre biologia, publicidade também, pensei em fazer. E então a minha professora falou, por que você não faz vestibular para música? E eu, não sabia até então que existia, né, um curso de música, que isso poderia realmente ser uma profissão dessa maneira. E, bom, passei, e aí demorei, então, assim, uns 2 anos, ou seja, uns 4 semestres, até realmente encontrar a minha voz e a perceber, não, eu acho que eu posso fazer isso de uma maneira profissional. Sim. E aí comecei, e começaram os concursos e audições, enfim, e aí não parei mais. Bom, depois da gravação do seu CD, inclusive aqui no Mini Currículo, tem várias apresentações importantes aqui. Você quer trazer algumas em destaques que eu acho que hoje estão marcando a sua carreira até o momento? Sim, sem dúvida, houveram algumas que foram bem importantes. Acho que a primeira coisa a salientar também são os concursos, que é uma porta de entrada muito importante para os jovens cantores líricos no país e no mundo também, né? Recentemente nós tivemos a última edição do concurso Operalia, que é um concurso do Plácido Domingo e é uma referência internacional muito grande. Então, no Brasil nós temos, agora não tanto, mas tivemos muitos concursos importantes. E um deles foi o Aldo Baldin, justamente aqui em Florianópolis, né, que propiciou com que eu fizesse a minha primeira apresentação, que foi dentro da ópera Rigoletto, de Verdi, e eu interpretei a personagem Gilda. Isso foi em 2006. Então, eu considero que essa foi a minha primeira montagem operística profissional, minha primeira aparição realmente profissional, porque até então eu estudava, né? Já tinha me graduado, mas não tinha atuado profissionalmente ainda. E aí, a partir daí, vieram várias outras coisas importantes. Então, 2008 foi um ano muito legal. Eu fiz aqui em Florianópolis também outra ópera chamada O Elixir do Amor, né? Com a então Orquestra de Ópera de Santa Catarina, mas que já era com a Camerata Florianópolis, né? Sempre com regência do maestro Jefferson, que foi um apoiador muito, muito importante da minha carreira.
Depois eu tive a oportunidade de cantar no Teatro Solís, então em Montevidéu, que foi um marco na minha carreira, porque era uma montagem de Orfeu e Eurídice, de Gluck, e eu interpretava a personagem Amore, ou seja, né, o Cupido. E eles me fizeram voar sob a plateia. Então eu me jogava, literalmente me jogava numa tirolesa do 3º andar do teatro e voava até o palco. Então essa foi uma experiência que nunca mais esqueci e foi muito importante, porque foi a minha primeira ópera fora do Brasil também. Depois eu cantei aqui no Brasil no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a Viúva Alegre, cantei no Teatro Municipal de São Paulo, fiz um concerto bem importante com o maestro Roberto Minchuk, várias apresentações com a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, com o maestro Vitor Hugo Toro, né? Sim. Então eu fiz concertos de Natal na Concha do Taquaral para mais de 5.000 pessoas, gravei com eles o CD com áreas e canções de Carlos Gomes, né? E, bom, o Rock em Camerata, né, que é um projeto que está na minha vida há mais de 10 anos, né, sempre, todos os programas com a Camerata sempre foram muito especiais, até os eruditos também, mas o rock em especial mora dentro do meu coração, né. E, então eu acho que foram essas, a minha atuação na Itália, o Requiem de Mozart na Itália, que foi uma experiência incrível também, e a ópera que eu fiz em 2015 em Concepción, que na verdade foi consequência de um concurso que eu fiz lá e ganhei o 3º prêmio. O 2º prêmio, na verdade, ganhei em Concepción, foi o Festival Laguna Mágica, e aí no ano seguinte me chamaram para cantar a ópera lá. A gente até consegue fazer um programa aqui muita analogia hoje com empresa e com profissionais. Então hoje você passa boa parte do seu tempo estudando, digamos assim, treinando, para ir para as apresentações. Então, às vezes, uma apresentação sua pode durar, assim, 1 hora, né? 1 hora e pouco. Mas quantas horas você se preparou, planejou e estudou? E aí eu faço uma analogia, Carla, porque muitas empresas, muitos profissionais, às vezes, treinam um pouco e já querem executar em excelência a sua atividade. Sim. Isso hoje é muito real na vida do artista, na sua vida hoje isso é muito forte. A sua presença hoje é muito forte no planejamento, no estudo, até mesmo porque você tem um doutorado pela frente. Exatamente. Ou seja, está quase que na metade do caminho do doutorado, né? Você estava falando que ia se qualificar em breve. Ou seja, e a gente sabe quanto que é puxado um doutorado hoje. Sim. Isso é fato, né, na sua carreira hoje e na vida do artista, né? Sim, então, por exemplo, como exemplo, né, mais recente, eu interpretei agora 25, 26, está fazendo um mês, em Porto Alegre, com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a ópera O Acordo Perfeito, uma ópera que é uma ópera francesa, mas teve a primeira apresentação dela no Brasil, foi essa montagem que nós fizemos. E, bom, foram 3 meses de estudo. 3 meses de estudo, praticamente diário, lendo o material musical, estudando ritmo, notas, que a gente chama de solfejo, estudando o idioma. Tinha uma parte de texto, toda a parte textual foi em português, então eu também tive que decorar bastante coisa, né? Sim. Minha personagem estava em cena praticamente o tempo inteiro. E depois foi, então, 2 meses, desses 3 meses, 2 meses de ensaio, eu comigo mesma, né, em casa, 1 mês de ensaio com pianista praticamente toda semana, também, não sei quantos ensaios foram, mas foram muitos, para depois chegar em Porto Alegre e ensaiar 1 semana com a orquestra e com os outros cantores e apresentar 2 dias. Então, realmente, assim, é um processo que a gente passa bem mais tempo fora do palco, é um processo que acontece, tipo, 85% fora do palco e o restante no palco, né? Para justamente ter a excelência naquele momento, né? Sim, buscar a excelência e ter realmente uma apresentação magnífica, como já vem acontecendo na tua carreira, né? Então, vejo a importância disso, do estudo, do conhecimento e da prática o tempo todo, né? Até porque cada repertório te impõe desafios diferentes. Então, por exemplo, esse papel que eu interpretei agora por último foi a primeira ópera em francês que eu fiz inteira, né? Já tinha cantado algumas áreas antes em francês, mas ópera mesmo inteira foi a primeira. E a escrita do compositor também tinha muita agilidade, muita coloratura, o que fez com que eu tivesse que realmente, nesses 3 meses, ir construindo o caminho físico e encontrando a melhor maneira de colocar isso na minha voz. Então, realmente, é um trabalho que demanda. Cada papel é diferente também, né? E mostra a importância do profissional hoje, do treinamento, do estudo. Sim. Constante, porque não pode parar, né? E a tendência é continuar sempre muito forte, e isso é muito importante. E isso eu trago até um ponto de reflexão aqui no programa, para você profissional, o quanto que você hoje gasta de horas de treinamento, de capacitação,
O quanto que a empresa hoje destina horas de treinamento. Se a gente for fazer uma referência aqui com a apresentação que a Carla fez aqui, agora a última apresentação dela, que praticamente 3 meses de estudo para fazer um trabalho de 2 dias, né, Carla? Veja o quanto que isso é importante. Mas, naquele trabalho de 2 dias, a gente buscou excelência, né, Carla? Você buscou uma excelência, uma performance sem igual. Então, se você quer a sua performance, se você quer trabalhar em excelência, quantas horas você se dedica a treinamento, em capacitação, estudo e conhecimento? Eu preparei hoje, então, nos intervalos, um pouco das apresentações da Carla. Infelizmente, eu não vou poder mostrar todos os vídeos que ela me mandou. E alguns, inclusive, memoráveis, até mesmo o tempo extenso de apresentação. Então, dentro da nossa programação, mas você vai curtir um pouco, sim. Vai curtir agora, nesse intervalo, uma das apresentações da Carla Domingues. A gente vai curtir aqui também no cenário, vamos assistir, vamos conversar um pouco. E depois ela comenta, quando retornar aqui do intervalo, ela faz um comentário sobre essa apresentação, talvez alguma característica sobre si, sobre estudo, sobre conhecimento, sobre o que ela vivenciou ali. E também, né, eu entendo que tem uma emoção por detrás disso tudo, né, Carla? Tem que viver o papel, tem que viver o personagem, tem que viver aquilo. E assim também, isso está muito ligado à sua vida profissional, da sua empresa também, principalmente com o propósito que você deseja entregar para o mercado. Nós vamos então para um breve intervalo, assista um pouco aí, conheça um pouco mais a Carla Domingues.
aqui assistindo aqui, show, né, gente? Gostou? Muito bonito, né? A Carla também estava assistindo, que ela não tem tempo para assistir as apresentações dela. Brincadeira. Nós já estamos ao vivo aqui também no Facebook. Eu sei que tem muitos telespectadores que assistem a reprise do programa hoje, às 22 horas. Vai reprisar na sexta, no sábado e no domingo. Então eu sei que tem muita gente que vai assistir depois aí, né? Mas, no momento, né, nós temos aqui já algumas pessoas assistindo, a Jurde aqui, parabenizando, inclusive falou que voz linda, né? Botou um monte de coraçãozinho. Então, se vocês quiserem aqui comentando no Facebook, também fique à vontade, né? Só não dá para fazer pedidos, para ela cantar alguma coisa não dá, não vai dar, tá bom? Mas, Carla, exatamente sobre essa apresentação, você quer comentar algo, né? Ou seja, a gente percebe que é uma empresa aquilo ali, tá? Eu sempre faço uma analogia sempre para o empreendedorismo, para a empresa, para vocês perceberem. São quantos componentes? Eu cheguei a perguntar para a Carla, né? É muito componente ali, é muita coisa para dar errado. E aí é muito estudo para dar certo. Então, você, assim também é em qualquer empresa, em qualquer outro tipo de negócio. Aquilo ali é um grande evento, ou seja, uma grande apresentação, inclusive. Exato. Ali eu acho que, eu não sei o número exato, mas eu acredito que tinha umas 80 pessoas no palco, entre os músicos da orquestra e o coro, né? Aquele é o coro do Teatro Municipal de São Paulo, que também acho que deve ter só o coro. Eu acho que é mais gente, porque eu acho que só o coro do Teatro Municipal deve ter umas 60 pessoas. Pois é. Então, realmente era bastante gente naquele espetáculo, fora o pessoal da produção. Como não era uma montagem operística, então não tem tanta produção por trás. Mas ainda assim, realmente, eram muitas pessoas no palco, né? Foi um momento muito, muito importante na minha carreira, que a gente estava conversando antes. Foram muitas audições naquele palco, muitos nãos, para chegar naquele convite, chegar naquele sim e naquele trabalho. Ou seja, muito estudo. Novamente, a gente reforça aquilo que a gente conversou, da importância da busca pelo conhecimento e do estudo, para buscar e chegar nesse ponto aí. Isso foi em que ano aproximado? Isso foi, acho que em 2017, se não me engano. Uhum. E você comentou até, ao tom até de brincadeira, que, puxa vida, estou aqui achando que poderia fazer melhor, fazer diferente. E hoje você percebe o quanto que é importante e quanto que você evolui nessa carreira constantemente, né? Porque você mesmo fez comentários a respeito dessa apresentação aqui nos bastidores, né? Sim, é uma carreira que... A carreira do músico ela não é estanque, ou seja, você não se gradua e você pensa, ok, agora eu vou para o mercado e pronto. Cada repertório traz um desafio diferente e como a nossa voz ela vai mudando, né, com a idade, com o tempo, a gente vai amadurecendo o nosso repertório, deixando algumas coisas para trás e abraçando novas possibilidades de papel também, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar La Traviata, por exemplo, o papel da Violeta, era um papel distante para mim. Agora eu já estou chegando num momento de maturidade emocional e também vocal, que eu já vou poder abraçar esse personagem. E para isso o nosso estudo ele tem que continuar acompanhando essa evolução, né? Porque senão a gente não consegue dar conta de superar os novos desafios que estão surgindo. Nós estamos comentando aqui no programa, que eu não tenho como deixar de comentar, porque isso aconteceu no mundo inteiro, a pandemia. E a pandemia acabou mudando algumas coisas, trazendo novas realidades e exigindo dos profissionais uma postura, uma posição diferente. Para você, aconteceu algo diferente durante esse período? Você teve que praticar de alguma forma diferente? Sim, com certeza. No ano de 2020 seria para mim um ano maravilhoso. Eu tinha 4 convites para fazer óperas, eu tinha um concerto também em Goiânia. Eu tinha muita coisa para realizar naquele ano. Então, quando começou a pandemia e os contratos começaram a ser cancelados, foi um baque geral, porque envolve a parte psicológica, né? De você pensa que você vai conseguir realizar várias coisas, por exemplo, Traviata, eu ia fazer Traviata, ia ser o meu debut de Violeta, e eu estava muito animada com aquilo, e de repente não acontecer, foi muito complicado. Mas, além disso, é claro que, assim como eu, acho que muitos músicos começaram a se questionar a respeito do seu papel na sociedade, né? Então, teve esse momento de reflexão. E, por outro lado, eu acho que foi um momento que acabou propiciando com que a gente se voltasse para o nosso interior e pensasse de que maneira nós poderíamos reinventar o nosso trabalho, ressignificar, talvez, o nosso trabalho, né? E a pandemia me trouxe, então, bons frutos na questão do meu doutorado, porque eu consegui dar andamento na minha pesquisa de uma outra forma e que acho que vai ser muito produtiva para o andamento da minha tese. E também me trouxe novos
contatos, novas possibilidades, né? Então, estou fazendo aula com uma professora que atualmente mora na Alemanha e aulas online, e tem sido uma evolução incrível, um trabalho maravilhoso que nós temos feito mesmo à distância, assim. Perfeito, isso mostrou para ti, trouxe alguns ensinamentos também, então trouxe oportunidades, trouxe uma maneira de pensar diferente, assim como para outros profissionais a gente tem passado isso tem sido importante. Novamente, né? Ou seja, veio a pandemia, mas não tinha como parar, você não parou, você continuou essa dedicação, esses estudos. Mas você fez uma pergunta brincando aqui nos bastidores para mim, eu não soube responder, gente, é verdade. Ela perguntou quando é que foi a última apresentação de ópera em Florianópolis, mas não é porque eu não sei, é porque faz tanto tempo que eu não me lembro. E isso, nesse tom de brincadeira, eu começo aqui um ponto de reflexão, que a gente chegou numa conversa legal aqui, também nos bastidores, sobre aonde que está a música na escola, de que forma que a música está na escola. Eu já comentei aqui, mas é a opinião pessoal minha, Carla, que você também pode comentar. Na escola, cadê o empreendedorismo na escola? Né? Cadê você realmente desenvolver o seu próprio negócio na escola? E cadê a música na escola, Carla? Carla, o número é muito pequeno de apresentações de óperas no país. Isso tem algumas causas, né? Mas a sua opinião sobre isso, né? Então, eu acho que realmente deveria haver uma abordagem maior de musicalização nas escolas. Eu acho que isso não é uma coisa que vem acontecendo, não é uma prioridade, né, atualmente, mas realmente eu acho que deveria passar a ser. Né, a gente vê em outros países, como por exemplo o Chile, que já nas escolas eles têm formação de orquestras. Olha que né? Música coral é muito presente, e isso se reflete na sociedade de uma maneira diferente também, né? E eu acho que isso seria fundamental para fomentar a visão das pessoas também de uma maneira diferente a respeito do trabalho do músico e do papel do músico na sociedade, né? Então, realmente, acho que esse embasamento já desde a escola seria fundamental para que o mercado refletisse de uma outra maneira também. No Brasil, nós temos alguns teatros importantes, né, como eu já citei, Sim. Teatro Municipal de São Paulo, Teatro Municipal do Rio, Palácio das Artes em Belo Horizonte, Teatro da Paz em Belém, tem o Teatro Amazonas também, que é muito importante. Em Porto Alegre, qual? Porto Alegre tem a OSPA, que bravamente seguiu também agora na pandemia, fazendo seus concertos de forma online, a própria Camerata também, né, que seguiu fazendo uma programação online. A gente sabe que a ópera foi um gênero que foi muito afetado durante a pandemia, porque é um gênero que demanda muitas pessoas ao mesmo tempo num trabalho. Mas, ainda assim, a gente vê agora as coisas retomando, né? E eu fico esperançosa de que aqui em Florianópolis também a gente possa ter um incentivo com relação a isso. Projetos a gente sabe que há, mas a gente realmente espera que haja uma boa vontade, né? Na questão das empresas de apoiarem, da questão do governo também, de enxergar esse gênero como algo que pode ser, sim, muito importante para a questão da educação das pessoas, né? Sim, ajuda muito, né? E também você arrumou um tempinho na sua vida de fazer seus projetos também, né? Você tem projetos aí que você estava comentando comigo. Eu acho bacana, bonito você falar e como que esse projeto ainda pode evoluir e crescer, né? Você pode até citar um caso que você estava conversando comigo sobre um projeto que você tem. Sim. Então, relacionado à ópera, né, é um projeto que surgiu por iniciativa de outra soprano aqui de Floripa, que é a Cláudia Andruzek. E a Cláudia, então, me convidou, em seguida que eu comecei a dar aula na Camerata Florianópolis, para integrar esse projeto com ela. Então, há mais de 10 anos a gente vem desenvolvendo o Prática de Ópera, que é um projeto que visa a formação dos estudantes, né, de canto lírico da cidade. Lembrando que em Florianópolis e na região aqui, nós não temos um curso de bacharelado em canto. Na UDESC, né, existe bacharelado em violino, em piano, em outros instrumentos, mas em canto não. Então, nós temos uma demanda muito grande de alunos por aula de canto, mas também por uma formação complementar. E nesse projeto, então, a gente proporciona aos alunos a visão de uma montagem operística, a gente sempre faz reduções, né? Mas a gente faz questão de que eles passem por todo o processo, desde ir audicionar, preparar o personagem para uma audição, né? Receber o sim ou o não, e aí depois começar essa preparação. Só que, como são estudantes, a gente geralmente fica mais tempo do que normalmente se fica numa montagem de ópera. Então, a gente fica em torno de 3 ou 4 meses, trabalhando semanalmente, fazendo a questão de levantamento
levantamento de texto, decidindo como que nós vamos fazer a montagem cênica. E a gente teve muitos bons resultados, né? Tanto que a gente começou dentro da sala da Camerata Florianópolis, fomos para o Teatro da Ubro, depois fomos para o Teatro Pedro Ivo e acabamos fazendo, acho que umas 3 ou 4 montagens no TAC. E esperamos o ano que vem poder estar de volta com esse projeto. Ótimo. Então, é o nosso sonho também levar esse projeto para dentro das escolas. E a gente espera que, quem sabe, a gente consiga viabilizar em breve. Parabéns aí pelo trabalho. Nós vamos prosseguir. Nós temos um intervalo agora, tem uns apoiadores aí que eu quero agradecer no intervalo, Café Grãos do Brasil, a Baiuca Quintal de Minas, a Dona Depil. Então, nesse intervalo aí tem uns apoiadores e ainda vamos ter mais apresentação para assistir aí da Carla, tá bom? Vamos para esse intervalo, voltaremos em seguida. Olá, tudo bem? A dica de hoje é sobre o conhecimento que você adquire ao longo da sua jornada profissional. Um conhecimento prático, muitas vezes adquirido pelas experiências profissionais. Mas é muito importante o conhecimento científico. O quanto que você se dedica, estuda para aprimorar a sua atividade do dia a dia. Importante, faça a junção desses dois conhecimentos e seja um profissional melhor qualificado. Um grande abraço, até a próxima. Olá, estamos de volta a Empreender com Evandro Moritz, hoje ao vivo na Primer TV. E você deve ter identificado aí no tema a palavra versatilidade. Vejam o quanto que isso é importante hoje no profissional. O quanto que você é versátil, o quanto que você hoje consegue trazer, né, aptidões, competências, conhecimentos para ser aplicados na sua vida profissional. Então, quando você pensa que muitas vezes você deve ter uma atividade talvez rotineira, basicamente em um assunto específico, mas o programa de hoje também traz um grande aprendizado, um grande ensinamento com a carreira e a versatilidade, né, a carreira artística da Carla Domingues. Então você verifica que essa palavra está presente o tempo todo no nosso bate-papo, porque uma hora a gente foi para uma apresentação, depois a gente foi para um projeto que ela está aplicando e agora eu quero perguntar sobre doutorado. Então vejam o quanto que é versátil isso, quanto ela é versátil, né? Então ela é professora, mas ela está estudando e ela dá aula também particular. Então vejam o quanto que isso traz para ela uma condição, aí é a minha opinião pessoal, uma condição mais favorável de se adaptar frente a diversas reações do mercado, a crises ou não, ou diversas situações que muitas vezes são, às vezes até inesperados, mas quando você é versátil, você consegue sim entregar sempre alguma coisa,
né, diante daquilo que você se propõe a entregar. E o doutorado, Carla Domingues? E aí, como é que fica isso, né? Está prestes a se qualificar. A Carla Domingues arruma um tempo para se qualificar no doutorado, gente. Eu não sei como, mas ela vai. Então, e o doutorado, Carla Domingues? Parece o meu orientador perguntando, e o doutorado? Já bate aquele pânico, assim, né? Não, mas estou tentando, né, encaminhar tudo. Como a gente estava conversando, ainda tenho disciplinas para fazer, é extenso, né? Então eu optei por não fazer tudo direto no início do curso, fui passando algumas disciplinas, né? Estou quase finalizando os meus créditos, mas ainda tenho um pouquinho para fazer. E eu acho que no ano passado, o mais importante foi conseguir seguir de alguma forma com a minha pesquisa, né? Então, estou trabalhando com um ciclo inédito de canções de um compositor gaúcho chamado Frederico Richter. E o senhor Frederico, né, está com 89 anos, reside em Porto Alegre atualmente. E esse ciclo ele tem 12 partes. Ele é um ciclo para canto, piano e coro. E ele nunca foi feito na sua integralidade, nunca havia sido feito na sua integralidade. Então, era a nossa ideia, o ano passado, ter feito esse ciclo no teatro, né, com um coral, já estava tudo programado. E aí veio a pandemia e a gente pensou, ok, como faremos, né? E, então, eu pude contar com esse meu grande amigo, Cláudio Thompson, lá de Vitória, do Espírito Santo. Ele foi meu colega do mestrado aqui. Sim. E a gente começou a fazer um duo. Então, né, há uma década a gente vem se apresentando, fazendo sempre um trabalho dedicado à música contemporânea. E optamos, então, fazer uma experimentação se daria certo de nós fazermos esse ciclo em formato de vídeo colaborativo, que ficou tão na moda, né, os vídeos colaborativos durante a pandemia. Sim. Experimentamos com uma música, deu certo, gostamos muito do resultado e da receptividade, né? E acabamos, então, entrando realmente na viagem de fazer o ciclo inteiro, que estreou em 6 de fevereiro deste ano, no dia que o senhor Frederico Richter fez 89 anos. Que legal. E agora, então, é fazer uma reflexão sobre todo esse processo que foi muito atípico, né? Foram várias sessões de gravação, tanto da parte dele quanto da minha. A gente gravou o áudio separado do vídeo. O pessoal do coro também não cantou junto, né? Cantou cada um de sua casa. Então, como a gente conseguiu juntar tudo isso depois? Cláudio foi responsável por toda a edição. Então, assim, foi um projeto que fez com que eu pensasse muito sobre a minha experiência vocal, sobre a minha trajetória, né? E porque na última parte, inclusive, tem um poema que é declamado, né? Está escrito para ser declamado e não cantado. E isso me fez pensar lá na minha infância, nos CTGs, quando eu declamava poesia. Então, é como ciclos, né? A gente vai percebendo essa questão dos ciclos. E, enfim, estou bastante feliz com o resultado. Está no meu canal do YouTube, para quem quiser conferir. E agora só tem que escrever e defender. Pouca coisa. Como se fosse pouco. Mas vejam que durante esse processo você ainda teve disrupções e você teve ainda que trazer uma inovação para o processo, porque você teve que transformar aquilo que seria no presencial, você teve que ainda trazer isso para um ambiente colaborativo online. Exato. Ou seja, ainda teve uma inovação no processo. Isso foi parte da reflexão da pesquisa artística, né? A pesquisa artística já vem tentando se estabelecer como um campo científico, né? E tem muitas discussões, muitos artigos a respeito disso. E a gente pensou que a produção desse ciclo nesse formato, ela se insere perfeitamente nesse contexto no qual nós estávamos vivendo, né? Então, ela não substitui a ideia inicial de fazer no teatro, fazer um registro fonográfico desse material de uma forma profissional. Isso ainda está nos nossos planos, mas vai ser até interessante depois, de repente, poder comparar os dois processos, né? Cada um tem as suas peculiaridades, né? E eu acho que a hora que a gente puder fazer isso, esse é um outro projeto que eu quero realizar, mas isso a gente sabe que vai ser bem mais... agora a gente já tem condições sanitárias né? Mas a gente sabe que é um projeto caro, porque teria que pagar toda a questão de estúdio, trazer coralistas para Florianópolis, né? E depois fazer toda a questão da apresentação. Mas eu quero realmente fazer muito esse projeto ao vivo, né? Isso continua na escalada. Sim, com certeza. Esse ciclo merece um registro profissional, sem dúvida. Sim. Aí entra a importância dos apoiadores. Muito. Das empresas,
da parte institucional, do governo, municipal, estadual, de fortalecer, de apoiar isso, né? Sim, com certeza. Essa questão do apoio, muitas vezes o empresário, isso eu escuto muito a produtora da Camerata, Maria Elita, falando, né? Muitas vezes a empresa nem sabe que pode destinar parte daquela renda para um projeto como o nosso, entendeu? Então, eu acho que isso fica né, de recado assim, para as empresas que tem muitos projetos que precisam de aporte. E então, se você que está assistindo tem verba para liberar para esse tipo de projeto, também pode contatar algumas empresas se você gostaria de apoiar X projeto, X empresa, vale a pena ir atrás também, né? Fica aí a reflexão. E assim, um espetáculo como esse, até mesmo pensando no merchandising da empresa, fica muito forte o nome da empresa, fica muito marcado ali, o apoiador, a empresa. E você sai vislumbrado, às vezes, de uma apresentação como essa, né? E aí você fica pensando, puxa, aquela empresa apoiou isso, esse momento tão importante ali na minha vida. Exatamente. E eu vejo como isso também tem retorno. Com certeza, porque além desse material, por exemplo, o público vai ao concerto e já tem contato com a marca que está patrocinando. Depois está impresso no CD. Isso. Toda vez que entra no YouTube, que o vídeo é reproduzido, fica ali também. Então, realmente, são várias maneiras, várias mídias que ficam acessíveis para que a empresa possa divulgar o seu trabalho, o seu material ali também, né? Isso tudo você ainda pode publicar material científico. Ainda, também, né? Sim. Dentro da tua escalada do doutorado. Exatamente. Além de ser exigida para publicar, você ainda pode publicar todos esses projetos. Um projeto de autoria, um projeto registrado, um projeto autenticado aí pela presença de vocês. Isso é muito importante, né? Exatamente. Você vai cada vez construindo mais o que a gente tem comentado aqui de versatilidade, né? Vai construindo cada vez mais e fortalecendo você como profissional de excelência, né? A Carla até brincou aqui que ela se torna, né, uma autocrítica o tempo todo, ela faz do trabalho dela, puxa, eu podia ter feito melhor. E olha o ensinamento, e que a gente tem conversado muito sobre isso, sobre o programa. Você pode fazer melhor, né? Então, o que você faz hoje, ok, tá bem feito, mas você pode melhorar. E essa busca constante é exatamente isso. Não é uma situação ruim, né? Não é um ponto também que você está criticando o tempo todo, mas é um ponto que você pode estar atento, que você pode melhorar. Quer ver uma apresentação de uma versatilidade diferente? Quer continuar nesse conceito? Então, eu separei, né, mais uma apresentação da Carla Domingues, agora que vai vir nesse intervalo, e aí você pode ver essa versatilidade agora. Assistiu a primeira, né? Tá lembrado? Que letra bonita, inclusive, né? Agora você vai assistir essa aí e a gente comenta depois essa versatilidade. Ok? Vamos para mais um breve intervalo e mais uma apresentação. I can't
Em casa pode aplaudir também. Aplaude aí, manda aqui no Facebook que você está aplaudindo. Não, mas eu estou recebendo no Facebook, sim. Eu quero agradecer vocês aqui, o carinho que vocês têm no Facebook, que estão aqui presentes. O Cláudio Costa, André Luiz dos Santos, o grande amigo André Luiz, a Jurde, o Daniel Maza, a Jennifer. A Jennifer está elogiando Carla, parabéns pela sua trajetória artística linda e contínua de saberes. Olha que bonito, né? A Jurde comenta assim, eu gostaria de saber como é o processo para aprender a cantar, pelo menos um pouco melhor. Ela pergunta isso. A Carla vai dar um passo a passo. A Jennifer coloca que precisa apoiar projetos que nos tragam o real saber e também artistas como você, que vem constantemente buscando se aperfeiçoar para nos proporcionar o seu melhor. Tá? A Jurde coloca elogios, o Daniel Maza aqui maravilhoso. A Jennifer coloca, isso sim é música. Tá? Já comentei aqui, já agradeci a presença do Cláudio Costa, do André Luiz Santos, enfim, dos demais aqui, que porventura eu passo aqui rápido, não consigo. Quero agradecer a todos vocês que estão no Facebook. Nós estamos no último bloco, então, já fica aqui. A Elisângela Passos aqui está aplaudindo também. Muito obrigado a vocês estarem presentes. E, Carla, como é que é feito, como é que se faz para aprender a cantar um pouco mais? Brincadeira, Carla, mas, né? Enfim, tem um momento inicial, um momento básico, né, de aprender a cantar. Né? Não, as pessoas às vezes me perguntam quando entram em contato, perguntam, você dá aula? Eu falo, dou. Você dá aula para iniciante porque eu não canto nada. Eu falo, não, tranquilo, né? Eu gosto de dar aula, sempre gostei de dar aula, e eu acho que assim, o que mais me interessa às vezes não é muito se o aluno é afinado, se o aluno já tem uma bagagem ou não, é o interesse. Eu acho que isso é muito importante. Então, a pessoa realmente querer aprender e estar disposta a ouvir nesse processo contínuo que a gente sempre faz uma autocrítica, né? Então, você vai ali e faz aqueles exercícios e avalia, ok, fui bem, não fui, o que eu preciso melhorar. Então, a pessoa tem que estar realmente aberta a isso, a se perceber. Né? Porque a voz humana tem isso, né? A gente não está tocando um instrumento ali fora da gente, a gente está, né, envolvendo as nossas emoções também, né? Então, às vezes também a gente trabalha muito com liberação de tensão, cada aluno tem um perfil, mas a gente trabalha muitos exercícios e é um processo diário. Então, o aluno tem que saber que todo dia ele tem que fazer um pouquinho dos exercícios ali. E onde é que esse povo ávido por necessidade de conhecimento em música te localiza, né? Principalmente no curso de aula. Então, tem o teu site, gostaria que você passasse. Sim, então tem meu site, né, www.carladomingues.com. Ali a gente estava conversando, eu atualizo menos do que deveria, né? Mas está ali, tem informações de aula, tem informação sobre o meu currículo, tem vídeos, tem músicas. E, bom, aulas, eu estou dando aulas presenciais na Escola de Música da Camerata Florianópolis, né? Poucos horários, porque ainda estamos voltando, né, às atividades presenciais. Então, eu estou atendendo apenas 2 dias, mas já tenho uma reserva de horários para o próximo semestre, porque já estamos, né, quase no fim do ano, já estamos hoje quase encerrando outubro. Final de outubro. Então, geralmente, em janeiro fazemos um recesso e retornamos em fevereiro, mas já estamos, né, alinhavando as coisas para o próximo semestre. E aulas online, que vieram com tudo, né, nessa pandemia, então é só entrar em contato, tem ali pelo site, tem um formulário, ou nas minhas mídias sociais, meu Instagram ou no Facebook, e aí eu passo maiores informações. Também tem o teu Instagram, o endereço do teu Instagram qual é? Carla Domingues Oficial. Sigam lá, interajam e aí a gente vai conversando por lá também. E as próximas apresentações? Nós temos eventos aí, temos a Camerata também. Quais aí as datas ou algumas apresentações tem pela frente? Então, teria a felicidade de retornar ao palco do SIC, né, que a gente estava vendo ali no vídeo agora. Estou com saudades desde o início do ano passado, que não faço nada no SIC, né? Então, estamos voltando agora. Ficam todos convidados na próxima semana, na sexta-feira, dia 5, tem concerto com a Camerata Florianópolis. Eu estarei cantando apenas uma obra de Mozart, que é o Exultate Jubilate, uma obra bem conhecida, um moteto de Mozart, que tem mais ou menos uns 15 minutos de duração, mas é uma obra muito bonita com 4 movimentos, então fica o convite para todos, próximo dia 5 de novembro, à noite, no Teatro do SIC Camerata Florianópolis. Agenda futura, já tenho novos probabilidades aí, novos negócios? Temos possibilidade de outras óperas no ano que vem, alguns concertos aqui no interior do estado, concertos com a Camerata Florianópolis ao ar livre, então fiquem atentos lá nas mídias da Camerata e também no meu Instagram, que geralmente ali eu vou colocando todas as datas que estão por vir. Mas tem concerto previsto acho que para Criciúma,
se não me engano. O pessoal de Criciúma, fique atento. Também parece que São Joaquim, se não me engano. Certo. E algumas coisas aqui em Florianópolis também. Tem um canal de YouTube somente teu, com todas essas apresentações suas, também tem? Exatamente, meu canal do YouTube, Carla Domingues, só entrar ali, tem vídeos agora das montagens mais recentes também, né? Esses vídeos, os do Rock em Camerata não estão no meu canal, estão no canal da orquestra, mas aquele outro do Teatro Municipal de São Paulo e outros também relacionados com a música popular, né? Da minha banda, da No One Spoke, convido a todos para conhecerem também, que está fazendo um trabalho autoral. E outros projetos que também estão ali. Esse do meu doutorado também está no meu canal do YouTube. É muito bom, né? É bom eu receber aqui vários aplausos aqui no Facebook, gente elogiando, muito elogio para você, Obrigada. Adorando o programa. Isso é bom, Carla, né? Isso alimenta essa tua força empreendedora, que a gente brincou, porque ela recebe um monte de não, ela recebeu na carreira dela também. E isso o empreendedor recebe um monte de não, ela falou, recebi vários nãos, mas os sims ficam marcados para a nossa vida, pode ter certeza, né, Carla? Com certeza. Carla, alguma mensagem, então, para quem, né, você, talvez, agora sim, talvez uma mensagem para um músico, ou para aquele que deseja nessa carreira iniciar, enfim, uma mensagem sua, talvez alguma dica, ou enfim, o que você acha que poderia, talvez, inspirá-lo mais ainda? Eu acho que a minha dica é persistência, né? Como eu falei, são muitos nãos que a gente recebe e faz parte. Eu acho que reconhecer esses nãos como parte do caminho são muito importantes, né, na nossa vida, não só na profissão, mas na vida em geral, em todas as esferas. E eu acho que eu desejaria também agora a todos uma reta final deste ano com muita saúde e aproveitem com muito cuidado essas retomadas que estamos tendo, né? Sim. Culturais. E eu desejo aos meus colegas músicos muitos trabalhos, muitos cachês e que também consigam se restabelecer nas suas profissões, não desistam. E é isso, eu acho. Porque esse cuidado é que vai fazer a manutenção disso. Que Exatamente. A gente tem que manter, porque foram muitos prejudicados, vários artistas prejudicados. E não é só o artista, você falou. Tem toda uma estrutura por detrás de uma apresentação como aquela belíssima que a gente assistiu no primeiro intervalo, que é muita gente, não só no palco, mas fora palco. Sim. E as pessoas sentiram muita falta também desse convívio, de ir ao teatro, né? Dessa vida cultural e social. Então, eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte agora, né? Para que isso continue voltando da melhor maneira possível. Que a gente possa passar em breve, né, de 40%, 50%, 60% do teatro ocupado para um teatro cheio novamente. Isso é muito importante. A previsão de ocupação agora, no caso da apresentação no Teatro do Circo, qual vai ser? Eu não sei exatamente. Mas está em torno disso? Está em torno disso, exatamente. Tá. Eu te devo essa informação se são 40% ou 60%. Sim, eu imagino que seja um percentual assim. Mas é por aí, e eu acho que também parece que tem alguma coisa a ver com o tipo de evento, quanto de produção envolve, né? Quantas pessoas estão envolvidas também no evento. Te devo essa informação, realmente, assim. Não, mas é porque isso tem sido já de praxe em torno desse percentual. Os eventos que estão acontecendo, geralmente é em torno de 50%, 60%. Exato. Por isso que eu imagino que seja isso, né? Mas para você perceber ainda quanto espaço tem, né? Que a gente precisa tomar o cuidado para que esses espaços sejam completamente ocupados. Ocupados em breve. Carla, muito obrigado. Fica marcado na história desse programa, na minha história. É mais também um momento que a gente presta de homenagem para você e que você se dá esse momento também de se autoelogiar pelo seu trabalho, porque a agenda da Carla é cheia, então é o momento que você tem para se autoelogiar também e sim alimentar, né, o nosso ego. Então, muito obrigado e gostaria que você se despedisse, então, ao nosso público. Eu agradeço muito o convite, foi um bate-papo muito bom, né? Acabamos agora, mas acho que poderíamos continuar conversando muito mais, foi muito agradável. E eu gostaria de agradecer, então, o carinho de todo mundo, né, que comentou, que participou, e você que está assistindo, mesmo que não seja ao vivo agora, meu muito obrigado por estar assistindo, chegando até o final do programa. E nos vemos em breve em uma aula, ou então no teatro, em alguma apresentação, ou na internet. Nos falamos. Muito obrigado, Carla. Fiquei muito feliz. Espero que você tenha gostado. Com certeza, muitos insights, muita mensagem foi passada aqui, né? E essa palavra é a palavra de hoje aí. A versatilidade artística ficou muito forte no tema. Meu grande abraço a você, muito sucesso. Te desejo realmente uma jornada empreendedora com muita alegria, com muita persistência.
E lembre-se, o sim vale muito, muito mais do que vários nãos. Uma grande oportunidade para você, em breve nos surgirá e você vai aproveitar. Até a próxima edição. Muito obrigado.